gentios através de Cornélio. E hoje há provas significativas de que as aparições estejam se manifestando. Por exemplo, o vídeo Aparições Marianas do século XX documenta videntes durante encontros com a aparição. No entanto, a Bíblia registra que nem todas as aparições originam de Deus. A única forma de testar as experiências relacionadas à Bíblia é fazer isso de forma bíblica. Porque se abraçarmos experiências fora da Bíblia, não há dúvida de que seremos enganados. Não é surpresa para seguidores que a aparição de Maria proclame temas bíblicos. Temos um exemplo da Senhora de Medjugorje. Meus filhos, hoje estou convocando para que orem com o coração. Através desse tempo de graça, quero que cada um de vocês se una a Jesus. Porém, sem uma oração incessante, não poderão sentir a beleza e a grandiosidade da graça que Deus lhes está lhes oferecendo. Larry Lewis é dentre um crescente número de indivíduos que se converteu porque acredita que as aparições sejam bíblicas. Eu fui ministro protestante durante mais de 30 anos em diferentes áreas de ministério e estava feliz, contente, emocionado com isso. E eu era pastor da Igreja Metodista Unida e numa de minhas pregações fomos cegados pela Mãe abençoada. Ela surgiu do nada e revirou nossa vida. Por exemplo, em Medjugorje, tudo que a Virgem diz está nas Escrituras. Ela afirma o que sabemos ser verdade e, ao fazer isso, nos estimula na medida em que, em momentos de nossas vidas, quando as coisas podem estar difíceis, possamos voltar nossos olhos para Jesus e segui-lo. Stephen Behan, um orador conhecido de conferências marianas, esteve presente em Assembleias de Deus antes de se tornar um religioso. Procuramos certos sinais positivos, conversões, como mudanças de vida. E eu acho que em Medjugorje, quando os bispos perguntaram ao Santo Padre, durante a sua visita, ele mencionou conversões por toda parte em Medjugorje. E isso é bom. Ele disse que reza por Medjugorje. Então, nós resolvemos examinar o conteúdo. E, por incrível que pareça, tem a mesma estrutura básica que o Evangelho. Arrependimento, jejum, oração pela renovação da igreja, a volta aos sacramentos. Todas essas coisas autenticam o fato de que estejamos lidando com algo real. Por esses e outros motivos, a Igreja Católica Romana aprovou várias aparições. Além disso, o Papa João Paulo foi chamado de o Papa Mariano. Ele acredita que a Virgem de Fátima tenha salvo sua vida e 2 vezes consagrou o mundo inteiro ao Imaculado Coração de Maria, atendendo ao pedido da aparição feita em Fátima. Além disso, o Papa escreveu surpreendentes palavras em seu livro Cruzando o Limiar da Esperança. Depois de minha escolha como Papa, me tornei mais envolvido nos problemas da Igreja Universal e passei a ter a convicção de que no nível universal, se a vitória vier, ela será trazida por Maria. Cristo irá conquistar através dela porque Ele quer que as vitórias da Igreja, tanto presente quanto futuras, estejam ligadas a ela. A devoção mariana do Papa é realmente surpreendente. Eu consideraria o Papa João Paulo II um Papa mariano, porque ele visitou todos os santuários de Maria no mundo nos seus primeiros anos de mandato, e ele os escolheu até Kinnock, na Irlanda, e disse ter alcançado o objetivo de sua peregrinação
quando visitou o Santuário de Maria? Eu chamaria, indubitavelmente, o Papa João Paulo de Papa Mariano. Ele é amplamente conhecido em todo o mundo como sendo o Papa Mariano. E mais importante do que as convicções do Papa, dos numerosos milagres ou dos aparentes bons frutos, é o fato de que as aparições tenham, em certas ocasiões, estimulado a leitura da Palavra de Deus. Queridos filhos, hoje eu lhes peço para ler a Bíblia em suas casas todos os dias. Coloquem-na num lugar visível e sempre lembrem de lê-la e de orar. As mensagens das aparições possuem muitas verdades da Escritura. Mensagens para orar, ler a Bíblia e confiar em Jesus são bíblicas. É possível que Deus tenha enviado a Sagrada Maria para nos acordar desse entorpecimento espiritual. Marcas em torno do prédio, mas não formam um padrão como o dela. Eu acho que é uma verdade. É um milagre. É a forma de Santa Maria chamar a atenção das pessoas. Apesar das evidências das aparições serem benevolentes, um grupo de cristãos se preocupa que o fenômeno venha a ser um grande engodo. As Escrituras nos advertem claramente que Satanás é um mestre do logro e que ele pode aparecer como um anjo de luz. E sabemos que a palavra de Deus é a luz. Por isso, Satanás pode realmente se manifestar na forma da verdade ou parecer ser a verdade e, apesar disso, nos enganar. Satanás é como um leão que ruge em busca daqueles que pode devorar. Ou, como disse Paulo, ele é o que faz planos para enganar o mundo inteiro. Ele é o Deus desse mundo que cega as mentes dos que não creem para que eles não possam ver a luz do glorioso Evangelho. Ele possui um plano mestre para enganar. Eu acho que devemos testar cada experiência através da palavra de Deus. Acho que está claro que, no caso de Pedro, que teve uma experiência maravilhosa na transfiguração de Cristo e, mesmo assim, em seu próprio apostolado, ele escreveu que temos uma palavra mais certa da profecia e se referia à palavra de Deus. Esse é o padrão pelo qual devemos julgar todas as coisas, sem nossa própria experiência pessoal, porque as experiências são bastante não confiáveis. Para testar criticamente essas manifestações, iremos examinar as mensagens que receberam a aprovação completa da Igreja. Ou aquelas mensagens que levam a insígnia do bispo católico local. E de Medjugorje, embora não formalmente aprovada, foi abertamente aceita por vários bispos, cardeais e pelo próprio Papa. As mensagens que se seguem representam mensagens comuns da aparição de Maria. Queridos filhos, hoje eu os convido a se perguntarem por que estou há tanto tempo com vocês. Eu sou a mediadora entre vocês e Deus. Não se deixem tomar pelo medo ou pelo esmorecimento. Tenham grande confiança na força da intercessão e na mediação de sua Mãe Celestial. Muitas aparições transmitem a mensagem de que Maria é a intercessora ou mediadora para a humanidade. Isso contraria a Escritura porque, no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, a Bíblia diz que Jesus Cristo vive para interceder pelos santos. E em 1 Timóteo e também em Hebreus, a Bíblia declara que há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, e ele é Jesus Cristo. Para que alguém fosse o mediador entre Deus e o homem, ele teria que ser totalmente Deus e totalmente homem e não ter pecados. E Jesus Cristo é de fato totalmente Deus e totalmente homem. Meus filhos, eu sou a mãe dos bons conselhos, mediadora que tenta convencê-los a ouvir o chamado. Minha mensagem é de fé, de amor e de esperança. Mais do que tudo, ela traz a reconciliação entre os povos e as nações. É a única coisa que pode salvar esse século da guerra e da morte eterna.
Jesus é a única forma, a única verdade, a única vida. Ele é o construtor de pontes entre Deus e o homem. Se você tentar pegar um desvio à esquerda ou à direita, jamais chegará lá. É apenas através de Jesus. Ele é o construtor de pontes entre Deus e o homem. Se você tentar pegar um desvio à esquerda ou à direita, jamais chegará lá. É apenas através de Jesus e ponto final. A Bíblia declara com clareza: há apenas um Deus e um mediador entre Deus e o homem, e é Jesus Cristo. A aparição não só proclama ser nossa mediadora e intercessora, mas também diz ser nossa advogada junto a Deus. O mundo se degenera de tal forma que foi necessário que o Pai e o Filho me enviassem ao mundo, para todos os povos, para ser advogada deles e para salvá-los. 1 João 1,2 nos diz que se qualquer homem pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Apenas Cristo é justo e, portanto, Ele, com sua justiça, pode interceder e advogar pelos pecadores. Essas regras pertencem exclusivamente a Cristo e não podem, de forma alguma, ser atribuídas a Maria. Jesus Cristo é nosso advogado. Ele jamais sugeriu que alguém chegaria até ele através de Maria, não nessa terra e nem em outra. Isso não está declarado e, portanto, denigre Jesus Cristo. Porque não podemos ir direto a ele. Ele é meu Salvador, é ele que me ama. E disse que chegaremos ao Pai através dele. Então, onde entraria Maria? A Bíblia não diz isso. Além dessas alegações, a aparição diz que veio para salvar o mundo. Eu os conclamo a se abrirem totalmente através de mim, para que através de cada um de vocês eu possa ter a capacidade de converter e salvar o mundo. Eu apenas sou capaz de salvá-los das calamidades que virão. Aqueles que colocam a confiança em mim serão salvos. Minha filha, nessa hora eu sou a arca para todos os seus irmãos. Eu sou a arca da paz. Eu sou a arca da salvação. A arca onde os meus filhos devem entrar se quiserem viver no reino dos céus. Eu acho que é importante o que diz Mateus capítulo 1, quando o anjo aparece para José para anunciar o nascimento. Ele primeiro menciona Maria, que dará à luz a um filho. Esse é o papel dela, dar à luz a um filho. E depois ele diz a José o que deverá fazer, que deverá chamá-lo Jesus, porque ele salvará todos os seus pecados. Então, Maria devia dar à luz a um filho, José devia dar seu nome, mas Cristo é o Salvador. Ele irá salvar as pessoas de seus pecados, e é claro que Pedro afirma em sua primeira epístola que não somos redimidos através do ouro e da prata corruptíveis, mas com o sagrado sangue de Cristo, como o Cordeiro sem mancha nem pecados. Só há um Salvador dos homens. Cristo mesmo disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estejam perdidos. Maria reconhece que é pecadora e que precisa de um Salvador. E isso nós podemos ver pela Escritura, que ela pede que Jesus se torne o seu próprio Salvador. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47, Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que bela declaração de Maria. Veja a simples e humilde Maria. O apóstolo Pedro proclamou que Jesus é a pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. E na Bíblia Deus proclama em Oséias 13:4: não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Além do mais, a aparição atribui a si outras características que apenas Deus possui. Por exemplo, ela diz ser onipresente. Jamais estarão sós. Meu coração imaculado irá ser seu refúgio e o caminho que os levarão a Deus. Em todos os momentos devem ser o que eu gostaria que fossem. Em cada momento devem fazer o que eu faria.
Não tenham medo, porque sempre estarei perto de vocês. Não fiquem tristes. Eu estou com todos vocês, mesmo que não me vejam. Eu sou a mãe de todos os pecadores.